Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos e sejam bem-vindos ao canal Cheiro de Gibi. Já ouviram falar de Dr. Stone? Aquela história que narra as aventuras de Senko, o Dr. Stone, aquele jovem cientista que tem que recriar a humanidade que foi toda petrificada a partir do zero. Isso mesmo, não é? Depois de 3.700 anos, não é? Após a petrificação do planeta Terra, Senko, de uma hora para outra, desperta desse processo de petrificação, se livra desse processo de petrificação, não é? Juntamente com o seu amigo, e aí eles têm que reconstruir o planeta Terra a partir do nada, né? A partir simplesmente de sua inventividade, né? De sua genialidade. E ele também tem que arranjar um jeito de ir despetrificando os outros seres humanos, tá bom? Esta é a história original do Dr. Stone. Inclusive o anime Dr. Stone, ele está na Netflix e pode ser encontrado em outros canais aí em que as pessoas assistem, né, animes. Pessoal, eu estou falando do Dr. Stone para vocês porque eu gostaria muito de enfocar com vocês hoje este mangá aqui que eu acabei de ler, que é o que? O Dr. Stone Reboot Byakuya, ok? E do que trata o Dr. Stone Reboot Byakuya? Esse é um lançamento da Panini, ok? E é um spin-off do que? Do Dr. Stone, da história do Dr. Stone. Byakuya, pessoal, para aqueles que ainda não sabem, ele é o pai do Senko, o pai do Dr. Stone da história original. E nessa história aqui, né, essa história ela não afeta em nada a cronologia, não afeta em nada a história original do Dr. Stone. Essa história aqui, ela faz um acréscimo à história do Dr. Stone, e ela se passa naquele período em que a Terra foi petrificada. E naquele período em que a Terra foi petrificada, 6 astronautas foram para o espaço e se instalaram na Estação Espacial Internacional. E após se instalarem na Estação Espacial Internacional, eles souberam que a Terra foi toda petrificada. E sabendo disso, Byakuya, obviamente pai de Senko, manifesta o desejo de retornar ao planeta Terra a fim de poder encontrar o seu filho, tentar salvá-lo, não é, de alguma forma, né, tentar despetrificá-lo e tudo mais. E aí esses 6 astronautas, então, eles resolvem retornar para a Terra, sem muita esperança de que um dia eles possam conseguir realmente voltar de novo ao espaço, justamente porque a Terra perdeu todos os seus meios de comunicação, perdeu eletricidade, ou seja, perdeu todos os avanços conquistados até então pela humanidade, foram perdidos com esse processo em que todos se transformaram em pedras, né? E então essa equipe de 6 astronautas, né, que tem em seu meio aí o pai do Senko, o pai do Dr. Stone, que é o Byakuya, retornam para a Terra, e a estação espacial fica apenas sendo habitada por um robô que foi criado pelo Byakuya, que é o Rei, tá? Rei 37 ali. Esse robozinho aqui, ó, que aparece aqui na capa, ó. Vendo esse robozinho, essa bolinha aqui? O Rei 37. E Byakuya promete ao Rei 37 que um dia voltará à estação espacial para poder encontrá-lo. E o robozinho fica esperando o Byakuya retornar à estação espacial. E nesse tempo em que o robozinho fica só na estação espacial, ele vai fazendo a manutenção da estação espacial. Então, placas solares se deterioram, circuitos se deterioram, faltam combustíveis, né? E o robozinho sempre vai dando um jeito, ele vai se aprimorando, ele vai fazendo a manutenção da estação espacial, vai fazendo a manutenção de si mesmo, né? Ele vai se auto-atualizando à espera de que um dia Byakuya volte, tá bom? Então, essa obra é uma obra um tanto poética, é uma obra de ficção científica, mas é uma obra também muito poética, porque a princípio a gente acha que os protagonistas serão seres humanos, sobretudo Byakuya, né? Porque o próprio nome aqui, Dr. Stone Reboot Byakuya. A gente fica sempre achando que o protagonista será o Byakuya ou serão os astronautas, mas na verdade, pessoal, o protagonista dessa história aqui é o robozinho Rei. Então, grande parte da história nós vemos as ações do robô Rei a fim de poder salvaguardar, a fim de poder conservar a Estação Espacial Internacional. Nós vemos ele construindo naves espaciais, nós vemos ele implementando novas formas de combustível a fim de poder manter funcionando a estação na esperança de que um dia Byakuya retorne, pessoal.
E aí passam-se anos, passam-se décadas. Eu não quero me prolongar aqui nesse passar do tempo, porque senão eu vou acabar dando spoiler para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esta história aqui é uma verdadeira história de ficção científica, para começar. Porque o Boichi, que no caso aqui ele é o desenhista e o roteirista, lembrando que Boichi ele é o desenhista da história original do Dr. Stone, tá bom? Porque os argumentos, não é, são do Inagaki, né? Então Boichi nos desenhos, Inagaki nos roteiros originais da história original do Dr. Stone. Nesse caso aqui, essa obra foi roteirizada e foi desenhada apenas pelo Boichi. E o Boichi, ele recorre realmente a uma astronauta que esteve na Estação Espacial, né, Internacional, a fim de tirar dúvidas com ela, a fim de que ela fizesse uma revisão em sua história, para deixar da forma mais fidedigna possível os elementos, né, as equações ali científicas e físicas, a fim de que a história tivesse um nexo científico também, né? Claro, muitas questões ali são adaptadas em prol da narrativa, em prol da história, mas existem muitos elementos relacionados aqui à astronomia e à física que são muito corretos, são muito verdadeiros, porque afinal de contas Boichi teve o cuidado de realizar todo um estudo, toda uma consultoria acerca de física, de astronomia, para desenvolver essa sua história. Então nessa história aqui, pessoal, nós vemos a busca de Byakuya pelo seu filho Senko, não é, depois do processo de petrificação da Terra, e vemos sobretudo aqui o quão esse robô, o rei, ele segura as pontas, o quão esse robô rei ele vai fazendo a manutenção a fim de esperar que um dia a tripulação de humanos volte para a estação espacial. Pessoal, é uma obra fantástica, é uma obra que faz nos refletir muito sobre o quão é importante nós sabermos esperar, o quão é importante nós cuidarmos do nosso planeta, cuidarmos daquilo que nós temos, não somente para nós mesmos, mas para aqueles que amamos e aqueles que virão depois de nós. O quão devemos ser responsáveis pelo local em que nós habitamos, o quão devemos ser fidedignos, leais aos nossos amigos, aquelas pessoas que nós queremos bem, ok? Então é uma obra que fala muito disso, fala muito de manutenção. Se é uma palavra central dentro dessa obra aqui, um termo, né, que se coloca como o termo grandioso dessa obra, esse termo é propriamente a palavra manutenção. Temos que estar o tempo todo realizando uma manutenção na nossa vida, no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Essa obra nos mostra muito isso, e é meio que irônico, né? Porque essa obra é uma fábula em que temos um robô com uma super inteligência, né? Realizando esse trabalho de sustentabilidade e manutenção, de salvaguardar algo para que outros que estarão ali possivelmente muito após a sua ida possam usufruir dos benefícios do trabalho responsável que ele está realizando, tá bom? Então eu digo que é muito irônica essa obra, porque aqui nós vemos um robô realizando um trabalho de pura humanidade, ou seja, a figura mais humana deste mangá aqui é propriamente o robô rei, tá bom? E isso nos emociona até em alguns momentos. Então, pessoal, fica aí a dica, aqueles que gostariam de ler uma obra de ficção científica que nos faça refletir, que nos faça pensar sobre o nosso papel no mundo, sobre a responsabilidade que temos para com o local no qual nós habitamos, responsabilidade para com nós mesmos e para com aqueles que virão depois de nós. Esta obra aqui, não é? Dr. Stone Reboot Byakuya é uma obra digna de nossa atenção. É isso, pessoal. Os desenhos estão muito bem feitos pelo Boichi, tá bom? É uma edição muito caprichada da editora Panini, e foi-me uma grata surpresa ver esta obra, ok? Então é um lançamento, e para aqueles que querem ir além de uma mera obra de aventura ou de uma mera obra de ficção científica que apenas nos entretenha, essa obra aqui vai te entreter, vai te emocionar, vai te fazer rir, vai te fazer sorrir, e ao mesmo tempo vai te fazer refletir muito sobre a sua vida e a vida de toda a humanidade, e a responsabilidade que nós temos para com o nosso mundo, para com o nosso planeta. É isso, pessoal.
Agradeço a atenção de todos. Por gentileza, se inscrevam no canal para que eu possa continuar fazendo outras resenhas e apresentando outras obras interessantes. Deixem o seu like se vocês gostaram desse vídeo, deixem os seus comentários. Já leram, já assistiram o Dr. Stone, conheciam, já tinham ouvido falar desse spin-off aqui, né? Dr. Stone Reboot Byakuya. É isso, tchau, tchau, pessoal.